A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração. Esse momento é da palavra. Que Deus seja louvado. Desde já quero agradecer a sua presença e esse momento que vamos estar meditando na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre Davi. 1 Samuel capítulo 30, e aqui fala de Davi, a derrota dos amalequitas, né? Então, Davi aqui ele está voltando de uma guerra, e quando ele chega, ele vê ali o lugar, a cidade destruído, né? Destruída. Os seus familiares tinham sido levados. Então há algo um momento difícil, um momento de revolta. Ele acaba de chegar com os seus soldados e a situação ali, o inimigo tinha invadido, tinha levado os seus familiares, os familiares de Davi, dos seus soldados também. Então esse povo, eles caem em total desespero. Aqui, como diz a palavra, Davi, eu estou meditando aqui no versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Então aqui eles acabando de chegar, eles vê toda aquela situação, o inimigo tinha invadido, os familiares levados. E aqui o que acontece? Aqueles que estavam com Davi, os soldados, aqueles que estavam, era total desespero, que eles pensaram em apedrejar Davi. Então, quando vemos esta palavra, amados, tem situação que vem assim para mexer com a nossa estrutura. Aqui você veja que ali aqueles que estavam com Davi, todos aqueles, eles ficaram sem saber o que fazer. E pensando até em fazer mal a Davi. E a palavra de Deus diz que eles caíram num pranto, num choro, de tão grande que era a angústia. Ficaram todos sem rumo mesmo. Pois aquele que vieram ali fizeram algo terrível, mexeram com a família, com tudo. Então, eles ali ficaram sem estrutura. Mas Davi, diante de tudo, a palavra de Deus diz que eles choraram muito, mas Davi aqui, ele toma uma posição que é essa,
que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter, amados, diante de qualquer situação, diante de situações que o inimigo, porque aqui os inimigos, o inimigo veio ali com tudo. E muitas vezes os levantes também vem com tudo na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Mas uma posição que nós, como servo de Deus, precisamos tomar é essa aqui, que diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e no seu poder. Diante de tudo aquilo, o inimigo tinha feito coisas horríveis mesmo. Mas Davi, ele buscou o melhor, ele buscou em Deus. E é isso que nesta noite você tome posse. É em Deus, amados, que nós precisamos correr, pedir o socorro, nos fortalecer. Aqui a palavra de Deus diz que Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Aqui Davi se fortaleceu no Senhor. Ele pergunta, ele não disse: eu vou perseguir o inimigo, eu vou atrás. Não, ele disse: devo ir, Senhor. Devo perseguir esses invasores ou esses inimigos. Ele perguntou isso para Deus. Você imagina essa situação aqui? A sua família sendo levada, a cidade foi toda destruída. Então, ele chega até Deus. É isso aqui que nos ensina muito. Que seja qual for a situação, nós precisamos estar na dependência do Senhor. Nós precisamos ir até Deus através da oração. Como eu sempre digo, oração é uma fala com Deus. Aqui ele fala com toda dependência. Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Ele perguntou isso para Deus, amados. É essa oração que ele fez ali a Deus. E teve resposta, porque o nosso Deus, ele ouve, amados, quando nos humilhamos e pedimos. O Senhor, ele nos dá a direção. E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha aí como Deus é maravilhoso. E esse mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus que nós servimos. Não importa, não importa o que fez você chorar, o que está fazendo você passar por tanta amargura,
amargura. Talvez já chorou tanto que não tem mais nem lágrima para chorar. Mas a direção é essa. Se fortaleça em Deus. Peça para Deus. Qual a direção, qual a resposta que Ele tem para você? Porque ele é esse mesmo Deus de Davi. Ele é o mesmo Deus que nós servimos. E nesta noite Ele diz que Ele ouve e que Ele responde. Mas nós precisamos nos colocar na dependência, assim como Davi ali foi na dependência, pedir a Deus, se fortalecer em Deus. E você veja que nada estava sendo fácil para ele. Nada. Mas o momento ali, ele se fortaleceu em Deus. E é isso que o Senhor fala ao nosso coração nesta noite. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no caminho e o trouxeram a Davi. Disseram-lhe água e comida. Aqui, essa parte aqui, olha, interessante. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo prensado e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de Amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos a Neguebe dos Quarentitas, o território que pertence a Judá e a Neguebe e a Calebe, e incendiamos a cidade de Siclac. Então, amados, aqui nessa parte vamos dar mais uma paradinha. Interessante, Davi ele tinha 600 homens, mas quando ele chega até um certo lugar, esses soldados, 200, já estavam sem forças, cansados. E eles pararam ali e prosseguiram 400. Mas mesmo assim, Davi prosseguiu com os 400 homens. E toda essa força, quem estava dando para ele? Quando esses 200 homens, cansados da batalha, de
tristeza, preocupação, o cansaço bateu ali, o desânimo. Eles pararam ali. Mas isso não fez que Davi reclamasse. Não, ele prosseguiu com aqueles 400. Chegando mais à frente, os soldados ali encontram um jovem que foi deixado pelos amalequitas, os inimigos de Davi, né? E aí, o que acontece? Quando leva esse egípcio até Davi, Davi ali manda dar o alimento melhor para ele. Olha o tipo de alimento que foi dado, algo muito especial, comida que era feito para um rei. Ali Davi levava tudo aquilo ali. Davi falou: alimenta esse homem. Isso aqui, o que eu acho interessante, porque Davi naquela caminhada, quando os homens trazem esse jovem ali, ele tinha uma preocupação muito grande, era a sua família que tinha sido levada. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque não só ele que estava sofrendo, mas também os outros. Mas quando ele vê esse moço, ele manda que alimente. E ele deu o melhor para esse jovem. Depois que o jovem já está ali alimentado, Davi chega até ele e pergunta, olha como diz, versículo 13. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Isso aqui que eu acho muito interessante, você fazer o bem. Olha que como Deus trabalha, o trabalhar de Deus é algo assim, para você saber que quando Ele está no controle, tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Aqui, veja que Davi ali trata muito bem aquele jovem que há 3 dias ele estava sem comer, mas depois que o jovem já estava alimentado, Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Quer dizer, aqui já vem tudo a resposta de Deus. Olha aí, Deus colocando tudo ali nas mãos de Davi. E aí, quando ele fala que ele é o jovem egípcio, servo de uma amalequita, meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Tudo isso, amados, permissão de Deus. Deus permitiu que esse homem ficasse doente, ficasse ali abandonado, porque os que ele estava seguindo, a Amalequita, os inimigos de Davi, ele ficou doente. Quando ele ficou doente, eles largaram lá. Mas Davi vem, faz o bem para esse jovem. Olha a importância de você fazer o bem para alguém.
Quando você faz o bem, Deus te abençoa. É isso que eu aprendo com esta palavra. Então aqui já estava tudo mesmo ali nas mãos de Davi. E aí o jovem conta toda a história, entrega tudo para Davi. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Siclague, a cidade de Davi, aquele lugar ali que Davi estava habitando, aquele lugar ali. Então o homem entrega tudo. É assim, amados, quando nós estamos na dependência de Deus, não adianta o inimigo se levantar contra as nossas vidas, porque o Senhor tem estratégica, o Senhor tem o seu jeito de tratar, o Senhor tem a sua maneira de colocar à nossa frente e para nos abençoar. Não importa o que for, quando Deus está no controle, Deus traz de uma maneira para que você seja abençoado. Aqui esse homem, ele abre tudo ali para Davi. Ele nem imaginava, mas tudo ele conta para Davi. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e te levarei até eles. Aqui, Davi, veja que o que é o controle daquele que é servo de Deus. Quando esse homem abriu a sua boca, falou que ele era servo do Amalequita, que estava perseguindo, estava junto com aqueles que fez toda aquela maldade. Ele fazia parte daquele bando de inimigo. Então aqui, quando ele fala isso para Davi, pensa bem, se Davi ali não estivesse no controle de Deus, Davi imediatamente já queria matar aquele homem. Imediatamente, porque ele entregou tudo e ele tinha feito parte de tudo aquilo. Mas aqui é um ponto que, em nome de Jesus, nós como servo de Deus precisamos entender. O cristão ele necessita ter o controle do Espírito Santo de Deus. Aqui, quando ele fala isso para Davi, Davi ali estava na direção de Deus, na dependência de Deus. Davi lhe perguntou: você pode levar-me a esse bando de invasores? Olha como Davi agiu. No controle de Deus. Ele não agiu com o seu impulso de ódio, então você é um deles, então eu vou te matar aqui agora. Não. Tão somente ele na direção, na segurança, no fortalecimento de Deus. Olha a pergunta: você pode me levar-me até esse bando de invasores? Ou você pode me levar até esse inimigo? Até esses inimigos?
Isso aqui é equilíbrio, é direção de Deus. Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e te levarei até eles. Tudo aquilo o que o Senhor tinha dito, que entregaria nas mãos de Davi, aqui estava acontecendo. É assim, amados, que o nosso Deus trabalha. Quantas lutas têm se levantado e você acha que não há solução, que está perdido, porque aqui você veja que aquela cidade ali foi queimada a fogo. O que tinha sido levado ali, os familiares, a família, a parte que mais dói no ser humano. Porque assim o inimigo, ele quer tocar, ele quer fazer coisas assim para afrontar mesmo, como você viu na palavra aqui, que Davi foi afrontado ali, queriam apedrejar ele. Mas mesmo assim ele continuou firme na direção de Deus. E aqui o Senhor entregando tudo nas mãos dele. O Senhor ali, o próprio inimigo, foi deixado ali para cair aonde? Nas mãos de Davi. Então, que nesta noite essa palavra ela vem para dizer ao nosso coração que não importa o que se levantar, maior é o nosso Deus, maior é o que está em nós, que é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes você até acha que o inimigo já venceu, que está ganho. Não. Se você se fortalecer em Deus, receber uma palavra como essa, e se você se fortalecer em Deus, então somente saiba que a vitória é certa, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que muda a situação, é aquele que traz as coisas que você acha que já não tem mais jeito, mas Ele está olhando, está dizendo: olha, meu filho, a palavra está aí, então somente creia, porque assim como eu fiz com Davi, eu faço com você. Mas se fortaleça em mim, mesmo que você já chorou, já perdeu a sua esperança por um momento, mas eu estou te dando esperança. Eu estou trazendo vida através dessa palavra, porque você é meu servo. Se você crê, amado, se fortaleça aí no Senhor. Receba no seu coração, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é espírito. E quando ela entra, ela vem para fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Eu não sei qual a situação que você já está passando, que você já caiu em desespero aí, assim como a palavra veio falando aqui para nós. Mas importa, aqui você veja que Davi, ele era um homem de guerra, ele era ali um homem forte, mas naquele momento ali, ele chorou também, porque a dor era muito grande, a tristeza.
Mas ele não ficou somente lamentando e chorando. Ele se fortaleceu em Deus. E é isso que tem que entrar na nossa mente. Quantas vezes situação já veio ao nosso, já se levantou na nossa vida e o nosso coração ficou tão, ou está tão triste, sem esperança. Mas nessa noite o Senhor quer nos dar esperança através da sua palavra. Então é isso. Veja que o Senhor, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Muitas vezes nós não sabemos, mas o nosso Deus, Ele tem a maneira certa de trabalhar para dizer que é Ele que tem o controle de tudo e Ele pode. Então aqui, diante de tudo isso, Davi ali vai, no versículo 16, quando diz assim: e Davi promete para o moço, e esse moço que guiou eles, guiou aquele soldado, guiou ali Davi para levar até aqueles inimigos que tinham levado tudo, né? Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando. Os muitos bens que havia tomado da terra dos filisteus e de Judá, Davi os atacou no dia seguinte, desde a manhã até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Aqui, vejamos, aquele jovem levou Davi, guiou até aonde estava, porque assim nada é encoberto aos olhos de Deus. Ali Deus levou tudo na direção para mostrar para Davi. Aquele jovem vai e entrega aqueles inimigos que tinha feito tantas coisas. Estavam lá muito tranquilo, festejando, achando que estava tudo bem, porque muitas vezes o inimigo acha dessa forma, amados, que ele venceu, que já está tudo certo, mas o nosso Deus, ele é mais. Ali Davi chega, e quando Davi chega ali, a palavra de Deus diz que ele lutou e venceu aquela batalha, porque assim o Senhor tinha prometido a ele a vitória. E ele recupera tudo. Você pode prosseguir nesta palavra, você vai ver que tudo ali foi conforme o Senhor tinha dito a Davi. Conforme a direção que ele pediu a Deus, Davi pediu a Deus, ali tudo aconteceu. Aqueles inimigos ali foram pegos. E o que aconteceu? Davi recuperou tudo, bens, muito mais, além do que eles tinham tirado lá da cidade dele, do lugar que eles habitavam lá de Sicã.
Então, ali Davi pegou muito mais bens e recuperou a sua família, o mais importante, os seus soldados, tudo, nada. E outra coisa, o inimigo não tocou na família, nos familiares que tinha sido levado. Porque é assim que o nosso Deus faz. O zelo, o cuidado. Ali o inimigo levou tudo, destruiu a cidade, mas não tocou em nenhuma vida. Então que essa palavra, ela vem para nos ensinar que esse mesmo Deus, Ele quer nos ajudar a cada dia. Mas nós precisamos ter essa direção que Davi teve. Correr para Deus. Que seja o que for, que diante desta palavra, corra para o Senhor. Fale com Ele e peça a direção. E o Senhor te dará, porque Ele é esse Deus que nos ama. Esse Deus poderoso, misericordioso. E por esta razão, palavra como essa foi deixada para alimentar o nosso espírito, a nossa alma e nos dar direção em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e tão somente se fortaleça em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo culto. E desde já eu agradeço por o seu carinho em estar assistindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Fiquem na paz do Senhor.